Salve de manga paz, Senhor. Poder sentar, quero agradecer primeiramente ao meu Deus pela essa oportunidade de estar aqui nessa igreja pela primeira vez. Agradecer ao pastor Diogo, que eu tenho acompanhado nas redes sociais, mas aprove a Deus que hoje estamos aqui. Sua esposa, sua família, os pastores que estão na minha retaguarda, meu pastor, que é o pastor Júnior Lima, nós somos da Assembleia de Deus AD Novo Tempo, e também o pastor Ostênio, faz parte da nossa convenção lá de Brasília, pois nós somos ligados a uma convenção em Brasília. Mas o maior estará aqui quem? Jesus de Nazaré. Solta o número 2 aí, bem baixinho. Eu estava ali sentado, pastor Diogo, e Deus estava me fazendo me lembrar de uma senhora, quando eu estava ministrando lá em Brasília, e de repente a pastora olhou para mim e disse assim: Pastor Robson, o senhor pode ir na casa da minha patroa? Eu disse: posso. Só que eu estava pregando em Brasília de terça a domingo. E de repente, eu disse: só tenho na segunda-feira. E eu estava hospedado num lugar chamado Samambaia, que é lá em Brasília. Pode aumentar, meu filho, esse fundo musical. Tá bom aí. E de repente, eu marquei na segunda, que era o dia da minha folga, onde eu estava descansando. E nós fomos na casa daquela senhora chamada Edith. Chegamos lá à tarde, porque a filha e a pastora foi me pegar. E quando eu cheguei naquela casa, eu encontrei a dona Edith sentada numa cadeira. Ela não podia andar, porque ela perdeu o seu esposo, seu filho. E de repente ela se acorda de manhã e perde a sua coordenação motora. E ela passou para os médicos e os médicos disseram: olha, só um milagre. E quem crê que Jesus faz milagre, levante a sua mão. Tem cura que é instantânea e tem cura que é gradual. Se vem com o tempo. Chegamos naquela tarde, chamei a pastora, a filha mais nova foi logo chorando. Jesus trouxe uma palavra tremenda através da nossa pessoa. A filha aceitou Jesus, mais nova. E pegamos o óleo. Eu disse: pastora, coloca as suas mãos sobre o joelho dela, que eu vou ministrar sobre a vida dela. Oramos. Perguntei a ela como ela estava. Ela disse que só estava esperando Jesus levar ela. Eu disse: a senhora crê que Jesus está dentro da sua casa e que ainda faz milagre? Ela disse: creio, pastor, mas foi um creio tão fraco. Oramos por ela e de repente fui embora. Fui para Samambaia. Quando faltava uma semana para eu pegar um voo para Aracaju, a filha dela, pastor Diogo, me liga e diga assim: pastor Robson, chorando, algo aconteceu. Eu imaginei, a mãe morreu e ela foi embora. Jesus levou. E de repente, quando ela liga para mim, ela diz: pastor Robson, eu me acordo de manhã às 6 horas. E eu vejo uma zoada na cozinha, os pratos mexendo para lá e para cá. E eu disse: não é a pastora que trabalha na minha casa, que você só chega 7h30. Porém, meu Deus, o que é que está acontecendo? Quem é que está dentro de casa? Minha mãe não pode se levantar. E minha mãe, a Bíblia diz, aleluia, a Bíblia diz que Deus, quando fala, Ele cumpre com a sua palavra. E de repente, quando ela vai abrindo, pastor, aleluia, a porta do quarto, que ela vai olhando para a cozinha, ela vê a mãe andando para lá e para cá. Para lá e para cá. Ela pergunta: mãe, o que aconteceu? A senhora não estava andando. Ela disse: mãe, filha, eu não sei o que aconteceu, mas hoje eu me acordei e comecei a sentir a minha coordenação motora. Aleluia, Jesus ainda faz milagre. E eu estou preparando um café para a gente tomar. Quem crê que Deus vai fazer milagre nesta noite? Aleluia. Vamos adorar o Senhor. O pastor disse que nós somos levitas, cantor. Já cantei muito, hoje estamos mais ministrando, mas quando tem oportunidade de louvar, a gente louva. Solta aí o número 3, por favor. Alamanda, Arabaias. Pode aumentar o playback.
Cante comigo essa canção. Aleluia. Deus, cante. Meu Deus, tudo tá tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão, me dá mais um tom só no microfone, escondeu tua presença. Oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui, cante, tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda eu louvarei, eu te louvarei. Deus, meu Deus, tudo tá tão difícil. Oh, adore a Ele nesta noite. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu. Diga pra Ele. Oh! Mas tua mão com tudo me escondeu, tua presença, oh Deus. Quando eu chorar, eu me lembrar, e até aqui, cante comigo, tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda eu louvarei, eu te louvarei. Quando eu chorar, eu me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda eu louvarei, eu te 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 louvarei. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei. Quem pode dar glória ao Senhor nesta noite? O Senhor está presente em nosso meio. Aramaia Cebra. Coloca aí, meu filho, o número 4 para a gente cantar essa canção. Quero ouvir a igreja cantando esse louvor para a gente trazer a palavra nesta noite. Pode aumentar o playback, filho. Quem sabe canta e adora nesta noite. Oh, Ramaia. Adore comigo nesta noite assim. Quero dar o melhor de mim. Oh, oh. Quero te oferecer, diga assim, sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou.
diga. Um adorador por excelência me tornar. Eu quero ouvir você cantando e adorando assim. Eu não vou me importar, eu não vou com o que vai acontecer. Adore comigo. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu. Eu não posso me calar. Eu tenho uma adoração em meu DNA. Quem veio adorar? Um adorador por excelência. Um adorador. Um adorador por excelência. Quero ser. Cadê os adoradores que veio adorar? Oh, 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 Ramandarabaia. O melhor de mim. Oh, oh. Quero te oferecer sacrifício de louvor. Diga assim nesta noite. Quero ser bem mais do que já sou. Alamanda. Um adorador por excelência me tornar. Eu quero ouvir você adorando e cantando. Eu não vou me importar, eu não vou com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar, eu não posso. Um adorador por excelência. Um adorador. Um adorador por excelência. Quero ser. Tem adorador aqui dessa noite. Um adorador. Eu sou um adorador, Amandarabaia. Um adorador por excelência. Quero ser Amandaramandaço. Oh, oh, aleluia. Quem veio adorar, dá um brado de glória e bata a palma para Jesus porque Ele merece. Vamos ler a palavra? Solta o número 1 agora, meu filho, por favor, bem baixinho. Marcos capítulo 2 e o versículo 5. Naramanda, estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. Marcos capítulo 2 e versículo 5, que diz bem assim. E Jesus vendo-lhe a fé, e disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os seus pecados. Diga assim comigo: perdoados estão os seus pecados. Queridos, amados irmãos, o Senhor me traz uma palavra que eu tenho certeza que quem entrou nesta noite não vai sair da forma que entrou. Só peço que preste bem atenção, e a zoada aqui é glória e aleluia. O texto vai dizer que Jesus ele sai de Gadara, atravessa o rio, e quando ele chega numa cidade chamada Cafarnaum, uma grande multidão está pronto para recebê-lo, porque não é qualquer um, é Jesus de Nazaré. Porém, quando Jesus chega,
A multidão está eufórica, querendo ver Jesus, querendo falar com Jesus, porque a Bíblia diz que não era centenas, a Bíblia diz que era milhares, porque em Lucas capítulo 6, versículo 19, diz bem assim: e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava a todos. Preste bem atenção nesta noite. Porém, de repente, quando Jesus está no meio da multidão, a Bíblia vai dizer que sai um homem desesperado no meio da multidão. Não é qualquer um, é o príncipe da sinagoga, Jário. E a Bíblia diz que quando Jário chega perto de Jesus, ele não pede nada para si, porque tem muitas pessoas que quando vêm para a igreja só quer pedir. Mas nesta noite, para quem veio adorar, a palavra é para quem veio receber. Aleluia. Quem veio receber? Quem veio adorar o Senhor? Aleluia. Quem veio dar o Senhor? Então dê o melhor nesta noite, que é a tua adoração neste lugar. Quando ele chega até Jesus, ele fala: mestre, eu preciso que o Senhor vá em minha casa. A minha filha está doente. E se o Senhor não for, ela pode perecer, ela pode morrer. Jesus, que não veio somente para os ricos, mas ele veio para todos. Ele olha para Jário e diz: então vamos. Imagina Jesus indo para a casa de Jário e a multidão seguindo. No meio do caminho aparece uma mulher que há 12 anos estava enganada pelos médicos, e a Bíblia diz que foi no meio do caminho que o milagre aconteceu, porque no meio do caminho Jesus vai e cura a mulher do fluxo de sangue. Eu não sei como você veio nesta noite, mas se prepara antes de terminar esse culto, o milagre pode acontecer na tua vida. Porém a Bíblia diz, queridos amados irmãos, que Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, ela toca nas suas vestes e ela é curada. Mas quando chega perto da casa de Jário, a notícia não é boa. A notícia é de morte. Jário não deu mais tempo. A sua filha morreu. Olha para mim. Alguém pode trazer uma palavra de desânimo, uma palavra de morte, uma palavra de frustração, uma palavra de tristeza, mas para quem veio neste culto da família, a palavra nesta noite é de mudança, a palavra de milagre, a palavra de vitória. E quem veio adorar, levante a mão, porque Jesus está dizendo: enquanto você está adorando, Ele está entrando com milagre sobre a tua vida. Porém a Bíblia diz, amados, que quando Jário se entristece e começa a chorar, imagina Jesus falando: Jário, por que está triste? A notícia pode ser não boa, mas tua filha não morreu, ela só dorme. Imagine alguém dizendo: a tua filha não morreu, ela só dorme. E a multidão dizendo: como é que este homem está falando que a notícia foi de morte? Ele está dizendo que ela não morreu. Sabe por quê? Porque onde Jesus chega, a morte tem que bater em retirada. Onde Jesus chega, a palavra negativa tem que bater em retirada. E eu quero liberar uma palavra nesta noite para quem veio adorar. Alguém pode chegar para você e trazer uma palavra mentirosa, uma palavra de desânimo, mas Jesus está dizendo: eu cheguei dentro da tua casa. Ora mandarabaia. Jesus vai, entra na casa de Jário com a esposa de Jário. Porém, quando ele entra na casa, ele vai no quarto, e o texto é bem claro. Quando ele entra no quarto, ele toca na menina e fala: Talita cumi. Em outras palavras, menina, se levanta, porque eu cheguei dentro da tua casa. Quem crê que Jesus está dentro da tua casa, nesta casa? Quem crê que Jesus vai chegar na tua casa? Quem crê que hoje, a partir de hoje, Jesus vai destravar o que estava travado? Quem crê vai adorando.
Porém a Bíblia diz que a menina se levanta. E todos ficam maravilhados. Imagina alguém falando, pastor Diogo, dizendo assim: que homem é este? Quem é este? Quem é este que até os mortos ele ressuscita? É aquele que me trouxe nesta noite para dizer a alguém neste lugar. É aquele que me trouxe nesta noite para dizer para esse ministério: se prepara, porque 2025 não vai fechar o ano antes que Deus venha cumprir promessa neste lugar. Mas tem uma coisa, pastor Diogo: só vai permanecer quem estiver ligado, quem estiver firme na palavra. Porque a geração de hoje é assim: só vem para a igreja, aleluia, quando está na prova, quando está na bonança, esquece de servir a Deus, esquece de estar na presença de Deus, esquece de cultuar. Mas quando está passando pela prova, é pastor e por mim, é pastor e por mim, olhe para mim, venha adorar a Deus em meio ao que você estiver vivendo. Porque adorar a Deus quando tudo está bom, é muito bom. Mas eu quero ver você adorar a Deus quando o vento começar a soprar ao contrário. Por isso que eu cantei esse louvor. Porque adorar a Deus quando tudo está bem, irmãos, é muito bom. Mas o Senhor está falando para quem veio adorar neste lugar. Porém a Bíblia diz aqui em Marcos capítulo 2, versículo 5, que Jesus ele volta para Cafarnaum. Mas quando ele volta, ele não volta para a multidão recebê-lo. O texto é bem claro. Ele vai para a casa de um homem chamado Simão Pedro. Alguns dizem que era a casa de Jesus, porque aonde Jesus chega, o ambiente é dele. Quem crê que Jesus está nessa casa? Quem crê? Quem crê? Não, eu vou repetir. Quem crê que nesta noite Jesus está nessa casa? Comece a adorar, porque enquanto você adora, Jesus está indo além onde você não pode ir. Quando Jesus vai para a casa de Simão Pedro, Pedro além de ser pescador, ele tinha uma casa que tinha vários compartimentos. Porém, quando Jesus chega nesta casa, alguém descobre que o Jesus que curou a filha de Jairo está mais uma vez em Cafarnaum. Imagina o falatório: Jesus está em Cafarnaum. Jesus de Nazaré está em Cafarnaum. E a Bíblia vai dizer que as pessoas começaram a sair das suas casas e ir aonde estava a casa de Jesus, a casa onde estava Jesus. E a Bíblia vai dizer que de repente uma grande multidão se arrodeia, se aglomera sobre aquela casa, de modo tal que ninguém entrava e ninguém saía. Eu disse o quê? Ninguém entrava e ninguém saía. Porém, as pessoas foram indo para casa onde estava Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que de repente chega 4 homens com um paralítico. A Bíblia não diz como eles chegaram, mas suponhamos, pastor Diogo, que no meio do caminho aquele paralítico estava parado. E de repente ele pergunta: que multidão é essa que está indo em direção daquele lugar? Alguém fala: é Jesus de Nazaré. Porém a multidão estava tão cega em ir até Jesus que esqueceram o paralítico no meio do caminho. Olha para mim, para você prestar atenção. Alguém pode esquecer de você no meio do caminho, mas Deus ainda levanta 4 homens para, aleluia, para te ajudar nesta caminhada. Porque Deus está dizendo para alguém neste lugar: a peleja não é tua, a peleja é minha. Eu vou repetir, aleluia, só vai crer só vai ouvir quem entender da glória. A peleja não é tua, a peleja é de Deus. Imagina os 4 homens passando e ele vê a situação do paralítico. Imagina o paralítico falando: vocês estão indo para onde? Estamos indo para o lugar onde está Jesus de Nazaré. Me leva também. Se aqueles 4 homens, pastor Diogo, fosse como a geração de hoje, um culto como esse, às vezes não traz alguém da sua família, às vezes não traz um amigo,
Às vezes não traz um vizinho, por quê? Porque eu vou para a minha igreja, eu vou receber a minha bênção. Aleluia. Aqueles 4 homens entenderam que maior do que o milagre que eles queriam, existia um paralítico que precisava de algo maior. Quem está entendendo nesta noite, levante a sua mão. Ora, manda. Às vezes tem alguém que precisa ouvir uma palavra como essa, na tua casa, na tua vizinhança, no teu trabalho, no teu colégio. E às vezes você só pensa em você, mas Jesus está dizendo, no meio do caminho tem alguém que precisa de um milagre. No meio do caminho tem alguém que precisa... Aumenta mais esse fundo musical, filho. No meio do caminho ainda existe alguém que precisa de um milagre. Pode ser na tua casa, pode ser na tua família, pode ser na tua vizinhança, mas nesta noite, alamada, cama súbria, pregue onde Jesus mandar. Aleluia. Pode aumentar o fundo musical, filho. O primeiro mesmo. É o primeiro mesmo, é o primeiro. Deramanda sobre camanaia. Chocamandarabaia. Preste bem atenção, irmãos. Quando aqueles homens chegaram naquele lugar, pegaram o paralítico, colocaram em cima de uma cama. E a Bíblia diz que a cama não era qualquer cama. Era uma lona, amarrada em 2 madeiras. E levaram. E quando chegaram naquele lugar, olha para mim. A primeira palavra foi: o que é que esse paralítico está fazendo aqui? O que é que esses 4 homens estão fazendo aqui? Não vai dar para entrar. A primeira palavra foi uma palavra de desânimo. Alguém pode trazer uma palavra, dizer que não vai dar, não vai acontecer. Mas eu vim esta noite para dizer para você: vai dar, vai acontecer. Mas a porta está fechada. Ele é o dono da porta. Quando a porta se fecha, Ele dá estratégia. Quando a porta se fecha, aleluia, Ele dá estratégia para você chegar até Jesus. Quando alguém fala, não vai dar, a porta está fechada. Imagina aqueles homens observando e falando: se não vai dar para entrar por baixo, vamos entrar por cima. Não, você já é para você da glória. Se não dá para entrar por baixo, vamos entrar por cima. Mas que esse paralítico vai chegar até Jesus, vai chegar. Crente cheio da presença, pastor, esposo e obreiros e pastores, não recua no meio do caminho. Alguém está dizendo: para que pastor Diogo? E aquela construção toda, não vai dar, mas Jesus está dizendo: vai dar sim, aleluia. Se Ele não usar os crentes, Ele vai usar o ímpio, mas a obra de Deus vai ser terminada. Já era para você dar glória. Porque tem pessoas que estão no ministério e falam assim: ai, para quê? Para que isso tudo? Mas Deus está dizendo: tudo que tu fizeste, que seja para a glória do meu nome, e eu honrarei como eu tenho honrado esse ministério. Quem crê nesta noite, levante a mão. Eu não vim brincar de pregador, porque aqui em Socorro tem muito pregador, mas nesta noite eu vim como profeta. Quem crê que Deus tem profeta, levante a mão, recebe esta palavra. Aqueles homens pegam o paralítico, coloca em cima do telhado. E a palavra é essa: estão loucos, está doido. Mas quem tem um objetivo não desiste no meio do caminho. A tua atitude pode ser loucura para alguém, e alguém não pode entender, mas Jesus está dizendo: aquilo que eu te mandei fazer, faça, porque eu honrarei a minha palavra, diz o Senhor. Choramandarabaia sébia. Eu queimando sobre Camandai. E olha para mim. Eu sempre tenho ido para Brasília porque todo ano eu vou para a convenção. E eu fui agora, o ano passado, no mês de outubro. E quando eu terminei de ministrar em um congresso, eu chamei o Uber. O rapaz veio, o rapaz alto, moreno, todo tatuado.
barbudo, 1,80 m, forte. Quando eu sentei no carro, ele olhou para mim e disse assim: o senhor é pastor? Eu sou pastor. Qual é o seu nome? Eu disse: pastor Robson. Ele disse: pastor Robson, seja bem-vindo. Eu disse: amém. E ele foi me levando até Taguatinga. Quando eu olhei para ele, o Senhor disse assim: meu filho, diz para ele que a cadeira que ele estava naquela igreja tocando está ainda no mesmo lugar esperando ele. Quando eu olhei para ele, eu disse: qual é o seu nome? Ele disse: Marconde. Eu disse: Marconde, você crê que Deus fala contigo? Ele disse: creio, pastor. Deus está dizendo: a cadeira que você estava sentado, tocando, está no mesmo lugar te esperando. Ele começa a chorar e fala: pastor, quem te falou? Eu disse: foi Deus. Pastor, eu era músico, cantava na igreja, eu sou da Assembleia de Deus, mas eu saí da igreja e estou no mundo, tocando para o mundo. E hoje eu estava inquieto, não ia trabalhar, mas de repente algo falou assim: pega o seu carro e vai trabalhar. E o Senhor é a primeira viagem que eu estou pegando. Aí quando eu olhei para ele, aí Deus começou a me encher, porque quem que ousado é assim. Diz para ele, o Senhor mandou falar, que tem alguém da família dele que está orando por ele, e que não vai cessar enquanto ele não voltar para Jesus. Ele começa a chorar, pastor Diogo. E eu fiquei preocupado que estava chovendo. Eu disse: esse homem vai bater esse carro. Ele começou a chorar, se desesperar e dizer: a pessoa que está orando por mim é meu irmão, ele é pregador da palavra. E ele diz: Marconde, eu só vou desistir, de orar quando você voltar para Jesus. Quem crê que Deus faz milagre, a tua oração vai mover o céu. Não desista, a tua oração vai mover o céu. Naquele dia, Marconde se rende a Jesus. No Uber ele começa a chorar. Eu faço apelo. Ele volta para Jesus. E Deus mudou a história de Marconde. E vai mudar a história de alguém da tua família. Quem crê nessa noite? Alguém não acredita. Mas aqueles 4 homens acreditaram. E disseram assim: nós vamos levar esse paralítico até Jesus. Mas tem uma coisa. Lá dentro, tinham aqueles que foram ver Jesus de Nazaré. Lá dentro, tinha aqueles que foram para criticar Jesus de Nazaré. Mas lá dentro e fora, tinham aqueles que foram adorar. Quem você é nesta noite? Aqueles que veio para ver se o pregador prega ou não prega? Aqueles que veio para ver? Aqueles que veio para criticar alguma coisa? Ou aqueles que vieram adorar? Tem adorador aqui neste lugar? Se tem adorador, comece a adorar. Tem uma presença real neste lugar. É Jesus operando. E ainda tem pessoas passando e que está se voando. E Deus está dizendo: eu estou falando com a minha igreja. Mas quando Jesus está lá dentro, os escribas estavam lá, só observando Jesus. Mas de repente, as pessoas começam a olhar para cima. E Jesus olha também. E o texto vai dizer que ele observa um paralítico descendo do telhado. Os 4 homens pegaram uma corda e começaram a descer na lona. E quando aquele homem desceu, Jesus ficou maravilhado. Com o paralítico, pastor? Não. Com a atitude dos 4 homens. Cutuca a sua irmã, como diz o nordestino. Cutuca a sua irmã e diz assim: aleluia, a tua atitude. Não. Diga mais alto. Ela diga determinação. A tua atitude pode mudar a história de alguém. Quem crê nesta noite? Tem atitude nesta obra. Tem atitude na tua família. Tem atitude no teu trabalho. Por onde Deus te levar, tenha atitude. Sabe por quê? Jesus não está mais operando milagre como hoje, como antes. É porque tem pessoas que não têm atitude. Querem mais, mas não buscam o Deus que dá mais. Querem receber, mas não buscam a presença de Deus.
Querem ser instrumento, querem ser pregadores, querem ser cantores, querem ser ministros, mas não buscam conhecimento, mas não buscam a palavra, mas não buscam Deus. Mas Deus está dizendo assim: quanto mais você buscar, mais você vai receber. Oh, Jesus. E quando Jesus chega perto daquele paralítico, ele fala: filho, perdoado estão os seus pecados. Aí tem aqueles que começaram a observar e criticar: quem é este para perdoar pecado? Por acaso ele é algum Deus? E começaram a entrar nas leis. Olha para mim, irmãos, tem pessoas que não vai entender o que Deus tem para fazer na sua vida. Vai começar a criticar. Critica o pastor, critica os obreiros, critica os irmãos, critica a obra, critica o ministério. Sabe por quê? Porque não entende a tua intimidade com Deus. Mas ainda que tentem criticar ou maldizer, Deus está dizendo nesta noite: levanta a sua mão que eu vou liberar uma palavra profética. Ainda que alguém não acredite, ai, decama súbria, Deus está dizendo nesta noite para quem veio adorar: eu estarei mudando a história de pessoas neste lugar. História financeira, história familiar, no teu casamento, na área sentimental, já para você dar glória, na área financeira, na área da saúde. Ai, declama súbria, Deus está dizendo assim, ó: esse ministério, Deus está mudando várias situações nesta casa. Começaram a falar: porque assim, para que tudo isso? Quem é ele para falar essas coisas? Porque, pastor Diogo, tem pessoas que querem ser melhor do que a outra, se acha mais inteligente. Olha para mim, Deus está dizendo: eu não quero saber o anel de teologia que você tem aqui, com todo respeito, é com toda a igreja. Eu não quero saber qual é o conhecimento que você tem, mas eu quero uma mudança. A mudança não é somente de fora, não. De fora não existe, mas a mudança é de dentro para fora. Ele não quer saber qual é o teu grau de conhecimento, mas ele quer saber qual é a intimidade que você tem com ele. Eu tenho viajado por esse Brasil, o pastor Diogo nos conhece. E eu tenho visto muitas pessoas que querem ser. Mas quanto mais você quiser ser, você não vai ser. Mas quanto mais você deixar Jesus ser e aparecer, Ele vai ser na sua vida. Quem crê nessa noite? Imagina Jesus observando aqueles homens falando. Aí Jesus faz assim: vocês querem, vocês estão falando. Porque eu liberei uma palavra e perdoando os pecados desse homem. Mas qual é o maior? E preste atenção, irmãos. Qual é o maior? Eu dizer para esse paralítico: perdoados estão os seus pecados? Ou eu falar para ele e ordenar: levanta, pega a tua cama, o teu leito e anda? Qual é o maior? Os dois são maiores. Por quê? Padre não perdoa pecado. Filho de chiqueiro não perdoa pecado. Pastor não perdoa pecado. Só quem perdoa pecado é Jesus de Nazaré. O pastor é o teu líder espiritual que chega até você para te aconselhar, para te orientar. E se você errar, ele vai orar pela sua vida, para Jesus perdoar, Jesus restaurar. Mas só quem perdoa pecado é Jesus de Nazaré. E quem crê que Jesus está presente nesta casa? De repente aquele paralítico, olha para mim, irmãos, está no chão. E eu acho lindo, pastor Diogo, nessa passagem, quando aquele homem está no chão, Jesus libera somente uma palavra: filho,
Perdoados estão seus pecados. Ele libera uma ordenança. Eles perdoados estão seus pecados. Porém ele fala: levanta, pega a tua cama, o teu leito e anda. E a Bíblia vai dizer que de repente, o paralítico se levanta. E ele vai andando. A porta que estava fechada, ela começa a abrir. E o povo começa a observar. E alguém dizia assim: eu nunca vi o que, pastor? Eu nunca vi um milagre tão grande como esse. Para quem veio adorar nesse culto da família, Jesus está dizendo: o que ele vai fazer nesta igreja, nesse ministério, é tão grande que as pessoas vão ficar abismadas. A porta estava fechada, mas alguém teve que abrir para você passar. A porta estava fechada, mas alguém teve que abrir para verem o milagre sobre a vida do paralítico. Quem não acredita na mudança, no milagre, na cura, hoje Jesus está destravando o que está travado na vida de pessoas. Pastor Diogo, aqui tem pessoas que só vêm por vir, mas não anda mais espiritualmente. Está paralítica espiritualmente. Está desanimada, está desanimado. Não tem mais ânimo. Entra ano, sai ano. E a vida dela é a mesma. A vida dele é o mesmo. Mas Deus está dizendo: este ano vai ser diferente. Quem crê, levante a mão, dá um brado de glória. Diga para seu irmão: você vai ser profeta nesta noite. Diga assim: esse ano vai ser diferente. Hoje é dia 4 de maio. Já estamos na metade do ano, quase. Mas se prepara. O ano não vai terminar antes que Jesus comece a cumprir promessa na sua vida, na sua casa, na sua família. Quem crê nessa noite, aleluia. Quem crê nesta palavra, levante a sua mão que eu vou liberar uma palavra profética. Ele está dizendo: ainda este ano, pessoas vai testemunhar o milagre que Deus está fazendo a partir de hoje. Eu vim pregar nesta noite para quem veio adorar. Eu vim pregar nesta noite para quem veio adorar. Cadê os adoradores? Aleluia. Adore a Ele neste lugar. Deus está dizendo para a senhora: ainda este ano Ele vai te surpreender no meio dos teus, decamando sobre Camanai. Ainda que alguém não acredite na mudança dos teus, mas diz o Senhor: filha, tu que mandorá, manda sébria, eu acredito no teu milagre, porque a palavra de hoje é mudança. Deus está ordenando a mudança. Vai ter libertação na tua casa, vai ter libertação na tua família. E tu falaste aí nesses dias: Senhor, eu preciso que o Senhor cuide da minha família. Cadê quem veio adorar? Quem veio adorar? Jesus está presente nesta casa, pastor Diogo, nesta igreja. E Deus está dizendo: é o culto da família. Ele vai visitar famílias nesse lugar. Olha para mim, para a gente terminar. O paralítico chegou, carregado por 4 homens. Talvez você chegou aqui sem forças, sem ânimo. Mas a partir de hoje Jesus está dizendo: tem um renovo sobre esta casa. Tem um renovo sobre a sua vida. Tem um renovo sobre o seu ministério. Tem um renovo sobre a sua família. Tem um renovo sobre o seu casamento. Tem um renovo sobre a sua área sentimental. Tem um renovo sobre a sua área profissional. Sobre a sua área financeira. Sobre a saúde. Tem um renovo neste lugar. Talvez você chegou aqui fraca, carregada pelo Espírito Santo. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: você veio carregada, sem forças, mas vai sair marchando, andando.
andando. Porque Jesus não quer ninguém de cabeça baixa. Quando ele fala com Ezequiel no capítulo 2, ele fala: Ezequiel, põe-te de pé que eu quero falar contigo. Quando ele fala com Jeremias no capítulo 18, ele diz: Jeremias, põe-te de pé, desce a casa do oleiro que eu quero falar contigo. Deus não fala com quem está prostrado, com quem aceita a situação que está vivendo, mas Deus só fala com quem está de pé para ouvir Jesus falar. Quem veio ouvir Jesus falar nesta noite? Quem está ouvindo Jesus falar através da sua palavra? Põe-te de pé. Se coloca de pé nesse momento, por favor. Não é congresso, é só um culto de família. Olha para mim. Jesus está dizendo que a partir de hoje vai acontecer milagre no meio da sua casa. Eu não vim trazer uma palavra para levantar o seu ego, trazer emoção. Eu vim te dizer que a partir de hoje vai ter mudança. Não. Eu vim dizer para esta igreja que a partir de hoje pessoas vão contar testemunho neste lugar. Para aumentar sua fé e a gente encerrar. Eu preguei no Piauí. E de Teresina para essa cidade chamada Assunção do Piauí, é 4h30 de carro. Quando eu cheguei na Assembleia de Deus, pastor Benjamin, pastor setorial, pastor disse assim: pastor Robson, o senhor vai pregar nas nossas igrejas todas. Eu disse amém. E aí fui pregando. Jesus salvou naquele campo 56 almas. Quem pode dar glória? E na penúltima igreja, pastor Diogo, num povoado, uma irmãzinha chegou para uma senhora que ela estava enganada pelos médicos. Ela estava toda inchada e ela não andava. A irmãzinha, aquelas irmãzinhas cheias do Espírito Santo, do cocó, chegou assim para ela e disse assim: vizinha, vai vir um pastor de Sergipe, vai pregar na nossa igreja, e eu quero fazer um convite para a senhora. Aí ela disse: como eu vou? Eu vou chamar o irmão José, ele vai pegar a senhora. Mas a partir de hoje, nem que seja de carro de mão, de carroça ou de carro, a senhora vai para o culto. Crente cheio da presença é diferente. Aquela senhora foi, pegaram a irmã, colocaram aquela senhora na frente do primeiro banco. E eu comecei a pregar. E de repente, quando eu desço do altar, eu chego atrás dela, ela estava toda inchada, não andava, enganada. O médico disse assim: ó, já fiz todos os exames, mas não dá nada. Diga assim: tem coisas que só Deus pode fazer. De camada. Quando eu cheguei para ela, pastores, olhei para ela e disse assim: diz para essa senhora que hoje eu estou entrando com milagre na vida dela. Ela chora, aceita Jesus, a igreja fica alegre, mas Jesus curou? Não. Porque tem cura que é gradual. No domingo como hoje, ela recebeu oração, ela recebeu a palavra de ordenância, mas quando chegou, é só para aqueles crentes pentecostal. De domingo para segunda, ela se acorda 4h30 da manhã na segunda. E quando ela abre os olhos, ela olha para o corpo dela, ela vê o corpo dela desinchado. É só para quem crê. Ela dá um grito, os filhos saem do quarto: mãe, o que aconteceu? Ela diz: eu não sei o que aconteceu, mas depois que aquele homem liberou aquela palavra, Jesus me curou. E quem crê no seu milagre. E nesse momento, eu não sei como você veio nesta noite. Eu não sei como você está aqui nesse lugar. Eu não quero saber se você é obreiro, se não é. Mas eu vim dizer que Jesus vai mudar situações da sua vida. A moda hoje é ansiedade. É a enfermidade que está
assolando as pessoas. Eu passei por essa fase. Mas eu quero liberar uma palavra. Nem a ansiedade, nem a depressão, nada que foi liberado, toda palavra negativa contra a sua vida não prosperará. Quem pode dar glória? Mas neste momento, eu quero chamar aqui na frente, com a permissão do nosso pastor, porque aqui ele é meu pastor. Você que veio para este culto da família e que precisa de um milagre, não é do homem, mas um milagre de Deus. Vem aqui agora, porque vou estar orando pela sua vida. Você jovem, ou senhoras, obreiros, quem seja, é o momento de você e Deus. Deus está gerando milagre. Mas só venha se você crer. Só venha se você crer nesta palavra. Tem mais pessoas aí, viu? Tem mais pessoas aqui. Quem conhece os bastidores da sua casa é Jesus, viu? Quem conhece como está o seu casamento. Aqui você pode mostrar para o pastor Diogo que está tudo bem. Mas o Deus que revela o pastor Diogo nos revela e também manda de dizer: eu conheço os bastidores da sua casa. Choremaia sébria. Pastor Diogo, com a sua esposa, dá a mão você, José, por favor. Dá a mão. Sim, Jesus. Eu vejo homens que dizem que são amigos e não são. Que não querem ver o crescimento, não é somente desse ministério, mas o crescimento profissional de vocês. Mas Deus está dizendo nesta noite, eu estarei mudando não somente a vida financeira de vocês, mas o ministério de vocês. Porque não somente Socorro, mas Sergipe vai saber que ainda existe homens e existe mulheres que têm compromisso com a minha palavra. Deus está dizendo nesta noite, a tramanda súbria, tudo aquilo que vocês liberarem em meu nome, vou eu fazer. Porque diz o Senhor, a mudança chegando, não somente para a vida de vocês, mas para esse ministério. Deus está trazendo uma blindagem espiritual, porque já lançaram palavras, mas diz o Senhor, nenhuma ferramenta, nenhuma palavra que foi lançado contra a vida de vocês, prosperará. Quem veio na frente, abre as mãos. Tem pessoas aí atrás que Jesus tem algo para fazer, viu? Ei, sai do seu lugar. Não deixe o inimigo colocar dúvida. É você que Deus está falando. Eu não preciso apontar. E tem pessoas aqui do ministério aqui, viu, no altar também, que Deus quer entrar com providência, mas não quer descer para não mostrar ao pastor, é com você e Deus. Mas Deus fala, pastor. Deus dizia assim, ó, eu falo não somente para a minha igreja, mas falo também para o altar. E faça a prova com Deus. Se é Deus e não é, entregue. Desculpa, pastor, mas eu tenho que falar. Abra as mãos, abra as mãos, abra as mãos. Vocês que estão aí atrás, se Deus está falando com você, vem aqui na frente. Porque Deus está dizendo, hoje eu estou entrando com milagre. A palavra de Deus para a senhora é milagre. Porque eu vejo em Taia, Cama Súbria, Deus entrando com milagre. Porque Deus dizia assim, ó, ainda que alguém fala que não vai acontecer, Deus dizia assim, a última palavra é minha. Tu comanda sébria. E ainda diz o Senhor, eu tenho
intimidade contigo. Pode apontar, pode falar, mas eu ainda ouço a tua oração. Tem adorador aqui nesta noite? Quero chamar a esposa do pastor aqui, por favor. A esposa do pastor, faz favor. Irmãos, vá adorando, vá adorando. Obreiros, levante a mão em direção. Coloca sua mão sobre o peito dessa mulher. Eu vejo um espírito de depressão rodeando a vida desta mulher. Eu vejo frustrações. Ela está sem força. Ela está sem ânimo. Ela precisa de um milagre. Levanta suas mãos em direção dessa mulher, por favor. Em nome de Jesus. Tecamandarabaia. Diz: Senhor, filha, levante a tua cabeça, porque hoje eu estou desfazendo um trabalho que foi lançado contra a sua vida. O inimigo quer, aleluia, entrar, perturbar, atrapalhar, mas o Senhor está dizendo assim: hoje eu estou trazendo renovo para a sua vida. Hoje eu estou trazendo força. Recebe agora, vai recebendo mudança sobre a tua vida. Entra na mente, entra no consciente, entra lá, Baia Sébria, e diz: o Senhor, perdoa quem tanto falou, perdoa quem tanto te magoou. Tu quer mandar a baia. E nesta noite eu profetizo em nome de Jesus mudança sobre a sua vida. Levante as mãos, vocês ainda, para a gente encerrar. Os obreiros, com todo respeito, levante as suas mãos em direção desse povo, em concordância. Aumenta um pouco o fundo musical agora, meu filho, que eu vou fazer essa oração. E eu quero que os obreiros, os pastores, em concordância, e vocês embaixo, abrem as mãos, abrem as mãos. Pai, o Senhor me trouxe nesta igreja, e aqui o Senhor conhece a vida de cada um. É um culto da família. Mas o tema da mensagem que eu preguei foi: o milagre dentro da minha casa. E eu creio que vai ter restauração de famílias essa noite. Eu creio que a partir de hoje, pessoas vão receber a sua vitória e o seu milagre. Quem crê, abre a tua boca e começa a falar com Deus. A tua oração agora é com você e Deus. Pai, ouve a oração dela. Ouve a oração dele. E nesse momento, Ramandarabaia, vai visitando agora, vai restaurando agora. Quem crê, começa da glória. Abre a tua boca, fala com teu Deus agora. Jesus está na casa. E hoje tem milagre para quem veio adorar. Vai recebendo renovo. Você que nunca mais Mandarabaia. É tempo de mudança. É tempo de mudança. É tempo de mudança para essas senhoras. Deus está dizendo para vocês: eu estou trazendo renovo para a vida de vocês. A guerra estava travada, mas nesta noite, recebe renovo, recebe autoridade sobre a tua casa, sobre a tua família. A igreja vai adorando, recebe nesta noite. Abaixa o fundo musical, toca aí alguma coisa aí, meu filho. Abaixa o fundo musical. A igreja, tem pessoas aqui que ainda está paralítica espiritualmente. Não sente mais, pastor Diogo, a presença de Deus. Mas cadê aqueles que vieram adorar? Canta, meu filho, canta. Ai, Jesus está presente. Quem quer adorar, vai adorando agora. Vai receber a presença dele. Em nome de Jesus agora. Eu te peço, Espírito Santo. Aumenta mais, meu filho. Aumenta mais.
Santo sobre esse povo que está aqui na frente agora. Sopra, sopra, sobre os obreiros, sopra, sobre quem vai adorar, sopra, recebe a presença dele, em nome de Jesus. Agora, cadê os adoradores que vêm adorar? Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Abre a tua boca, fala com Deus. Diga assim. E ele crê. Eu apareço. Ele apareça. Vai adorando, irmãos. Vai adorar. Adora ele. Sinta a presença, sinta a presença. Sinta a presença. Da humildade, o servo de todos os irmãos. Que ele cresça.